eu sabia que eu iria olhar para aquele banco ali. Essa é a primeira vez que eu vou estar aqui no púlpito, sem a presença do meu tutor, Dom Benício. Eu emocionado, eu queria pedir a permissão da igreja para parafrasear uma canção do cancioneiro brasileiro, dizendo que naquele banco está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. O tema que eu escolhi para a mensagem dessa noite foi um Deus que cuida de nós. O texto já foi lido, está no Salmo 40, né? Os versos de 1 a 5, o verso 11 e o verso 17. É inquestionável, né, que o livro dos Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Isso é fato, né? Se não vejamos, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E se eu fosse falar, o Senhor é meu pastor? Sem dúvida, é o livro mais lido da Bíblia. Mas o que é um salmo, irmãos? Alguém já parou para pensar o que é um salmo? O salmo ele é um gênero literário, né, que pode ser uma poesia, pode ser um poema, pode ser um cântico, não é? Há salmos de louvor, há salmos de ações de graças, há salmos de súplicas, há salmos de confiança, há salmos de esperança e há salmos didáticos. Há uma variedade enorme de salmos. O Salmo 40, que nós escolhemos essa noite, é um salmo escrito pelo rei Davi, e ele vai retratar a confiança dele em Deus. Portanto, é um salmo de confiança, mas não só de confiança, porque ele vai expressar uma esperança nesse Deus maravilhoso, mesmo diante de dificuldades. Portanto, é um salmo de confiança, de esperança. Mas para que a gente possa entender melhor esse salmo, a gente precisa entender qual o contexto deste salmo. É interessante que este salmo, ao contrário de outros salmos, como por exemplo o Salmo 51, existe um fator que determinou que Davi escrevesse esse salmo, um fato específico que determinou que Davi escrevesse o Salmo 51. No Salmo 51, na verdade, é um salmo de clamor, um salmo de arrependimento, diante do adultério e diante do assassinato que Davi havia cometido. É um salmo de misericórdia, ele busca a Deus e busca a sua misericórdia. Esse Salmo 40, na verdade, não tem um fator específico. Alguns acreditam que foi no momento que Davi estava passando uma dificuldade enorme, mas ninguém sabe qual foi esse momento. Há outros que dizem que, na verdade, esse salmo foi escrito por Davi diante das perseguições do rei Saul, que foram 15 anos de perseguições. E não era só para prendê-lo, era para matá-lo. E aí vocês imaginem os momentos de angústia, o momento de tristeza, o momento de desalento que o rei Davi passava.
E diante disso, o salmista vai escrever o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem gosta aqui de esperar? Diga amém. Ninguém gosta, é misericórdia, né, minha irmã? Ninguém gosta de esperar. Muitas vezes somos obrigados a estar num consultório médico, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou muitas vezes no banco. Hoje já não está tanto por causa da tecnologia, né? Mas eu me lembro que no meu tempo de criança, o Bradesco ali, pelo amor de Deus, você tinha que chegar de 9 horas para sair de 1 da tarde, né? Então, você tinha que esperar. E esperar é uma coisa que não é muito boa. Mas o salmista aqui dá a entender, diante da sua confiança em Deus, que ele esperou sem desespero. Aliás, se esse salmo, a palavra que é traduzida como esperar com paciência, fosse ao pé da letra no hebraico, seria uma redundância na nossa língua, porque a tradução perfeita seria: esperei esperando. Esperei esperando. É uma redundância na nossa língua, mas no original é esse o sentido. E na verdade, o que é que Davi está dizendo? Houve angústia, houve dificuldades, mas eu esperei pacientemente no Senhor, porque eu confio nesse Deus. Mas Davi também, nesse salmo, ele vai escrever 3 condições que se faz necessária para que Deus nos escute. A primeira que eu queria citar a vocês é a que se encontra no verso 17 desse salmo, que vai dizer o seguinte: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuidou de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Eu sou pobre e necessitado. Agora a pergunta é: Davi, ele era pobre? Do ponto de vista financeiro? Não. Davi era necessitado, ele passava por privações? Também não. Davi ainda hoje é referência para Israel. A nação de Israel ainda hoje tem uma admiração imensa por Davi. Davi foi o maior rei de Israel. A bandeira de Israel, por exemplo, está lá, a estrela de Davi. Não pode ser do ponto de vista financeiro, quando ele se coloca a Deus como um pobre necessitado, simplesmente por uma coisa. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, verso 4, lá vai dizer que Davi doou para a construção do templo 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de pratas, mais ferros, mais bronze, mais madeira do Líbano, mais pedras preciosas. E para que os irmãos tenham ideia, um talento equivale a 6.000 denários. E o que é um denário? O denário seria o pagamento de um dia de trabalho. E um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Ou seja, para que a pessoa venha ter um talento naquela época, um trabalhador comum, ele teria que trabalhar 14,2 anos para conseguir um talento. E Davi doou 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata. Então Davi não era pobre. Mas qual é o contexto daqui? Na verdade, não vai se tratar de bens materiais. Não se trata de falta de recursos financeiros, mas é o reconhecimento da sua pequenez,
da sua limitação, da sua insignificância e da sua dependência diante de um Deus todo-poderoso. Quando Davi se diz pobre e necessitado, ele está dizendo: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Eu careço de ti. Eu necessito de ti. Então, a primeira condição que a gente tem que se colocar diante de Deus para que Ele possa escutar o nosso clamor, é que a gente tem que se humilhar diante dele. Mas a segunda condição que ele coloca, Davi, que ele nos ensina aqui, há uma dependência contínua dele, de Deus. Veja o que é que vai dizer no Salmo 40, verso 11. A mídia poderia colocar. Salmo 40, verso 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas, que a tua graça e a tua verdade, o quê? Sempre me guarde. Não é pontual, irmãos. A nossa necessidade das misericórdias de Deus não é um momento nem dois, mas é algo sistemático, é algo que a gente necessita todo dia da presença desse Deus em nossas vidas. Então a gente precisa se humilhar e precisa ter o desejo de sempre e sempre ter esse Deus ao nosso lado. Davi reconhece uma necessidade constante das misericórdias e a dependência de Deus. Portanto, a gente tem que se humilhar e a gente tem que reconhecer a nossa dependência constante desse Deus maravilhoso que cuida de nós. A terceira condição, e aí eu acredito que seja a mais difícil, é esperar com paciência. Davi aqui coloca como que se eu me deitasse numa rede e ficasse ouvindo os passarinhos cantar. Quem é do interior, quem morou em sítio, sabe o quanto é bom estar embaixo de um pé de jaca ali, os pássaros cantando. É essa a ideia que Davi tenta passar para a gente. É esperar esperando, é esperar com paciência. Mas por que isso? Porque esperar em Deus com paciência, irmão, significa uma convicção de que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. É confiar plenamente que Ele está no controle, que as coisas acontecerão no tempo certo, no Kairos, no tempo de Deus. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam já. E a Bíblia traz inúmeros exemplos. José do Egito, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos aos 17 anos de idade. Foi vendido como escravo. O que José sofreu, chicotes, prisões. Mas José, em instante nenhum, ele duvidou de que tudo o que acontecia na vida dele era plano de Deus. E o que aconteceu? Aos 30 anos de idade, 13 anos se passaram, irmãos, de sofrimento, e José não desistiu de adorar esse Deus maravilhoso. 13 anos de sofrimento. Aos 30 anos de idade, José se torna governador do Egito. E há uma passagem bíblica muito interessante, que trata dos seus irmãos, quando ele se declara diante dele que ele era José. E os irmãos ficam tudo atordoados e com medo. José agora era poderoso, poderia ter mandado matá-los. Mas quem tem Deus no coração e sabe esperar por ele, não cria ódio nem rancor pelos seus irmãos. Ao contrário, ele aprende a amar seus irmãos. E foi isso que aconteceu com José. José amava seus irmãos, apesar de tudo que ele fez. E ele vai declarar o seguinte: não fiquem tristes,
porque não foram vocês que me trouxe para aqui, para o Egito, mas foi Deus que me trouxe para aqui, para que a palavra dele fosse confirmada. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus havia dito a Jacó que dele sairia uma grande nação. E veio uma seca. E se José não tivesse no Egito como governador, ele não teria tido a estrutura necessária para que ele alimentasse o Egito, alimentasse também os seus irmãos. E eles teriam morrido de fome e a palavra de Deus não teria sido cumprida. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo em nossas vidas. A gente não percebe o que está acontecendo em nossa vida. Mas eu queria que a igreja lesse comigo Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. A mídia poderia colocar? Romanos 8, 28. Sabemos, igreja comigo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta é: quantas coisas? Algumas? Não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Então precisamos ter essa capacidade de esperar, confiante de que esse Deus vai cumprir a sua obra em nossas vidas. Esperar no Senhor, irmãos, é uma atitude de perseverança, é uma atitude de confiança de que Deus, esse Deus maravilhoso, cuida de nós. Eu já citei aqui, mas vou citar novamente. A minha mãe orou 30 anos para que meu pai se convertesse. E 2 anos antes da sua morte, ele entregou sua vida a Jesus Cristo. Perseverança, irmão, 30 anos de joelho. Mônica, a mãe do grande Santo Agostinho de Hipona, orou também por quase 30 anos, para que Agostinho, seu filho, se convertesse a Cristo Jesus. E Agostinho se converteu, e ainda hoje é um dos maiores filósofos cristãos, ainda hoje é um dos maiores ícones do cristianismo. Perseverar, irmãos, também faz parte de esperar confiantemente no Senhor. Nós vemos Paulo, no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, após orar, pedir que lhe fosse removido um espinho na carne, e o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta. Tem alguém aqui que tem dúvida da sua salvação? Nós já recebemos a graça do Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Por isso a gente não deve, não pode se desesperar, porque nós já temos o galardão maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas é interessante, irmãos, também que Paulo vai colocar aqui os frutos de esperar em Deus, com paciência, esperar esperando, deitado numa rede, confiante. O primeiro fruto é o seguinte, está no versículo 1. Deus se inclinou para mim. Meus irmãos já pensaram, já imaginaram essa expressão? Como é que um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, santo, onipotente, onipresente, onisciente, se inclina para um miserável como eu? Deus, irmãos, se inclina para aqueles que esperam pacientemente nele. Isso é uma maravilha, irmãos. Isso é maravilhoso.
significa que Deus se curvou, que Deus abaixou-se, que Deus se inclinou em direção a alguém para ouvi-lo. Também pode ter um sentido, irmãos, de que alguém se torna acessível. Deus se torna acessível para a gente. Deus se torna acolhedor. Deus se torna atento para nós. Que fruto maravilhoso quando a gente aprende a confiar nesse Deus. O segundo também está no versículo 1. Deus, Ele nos ouve e nos responde quando clamamos por Ele. O que é que vai dizer no versículo 1? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei se vocês estão passando por necessidades, por privações, eu não sei o que é que está passando na vida de vocês. Mas faça como o rei Ezequias. Dobre seus joelhos e clame ao Senhor, que Ele vai fazer aquilo que você precisa, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque esse Deus é maravilhoso e é um Deus que cuida de nós. Mas o terceiro fruto é que Deus, Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha firme, estabelecendo os nossos passos. Está no versículo 2, o que é que vai dizer aí? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O que é que o salmista Davi está dizendo aqui? Que ele estava ele estava num charco de lodo, ele estava num lamaçal, e mesmo sem merecer, assim como nós não merecemos, pela misericórdia de Deus, Deus vai lá, tira ele daquele charco, daquele terreno escorregadio, era lodo, né? E coloca numa rocha. E a nossa rocha é Jesus. Deus faz isso. Deus coloca aquele que espera pacientemente nele, Ele vai nos tirar, não importa onde a gente esteja. Nós podemos estar até no pior dos lamaçais. Deus vai lá, vai nos tirar e vai nos colocar sobre uma rocha. E agora os nossos pés podem se firmar. Eles não vão escorregar mais, porque o Senhor nos coloca sobre uma rocha firme. Amém? No sentido figurado, irmãos, é como se Deus tivesse resgatado Davi, tivesse libertado, tivesse salvado ele de uma situação bastante complicada, que geraria dor nele, sofrimento e dificuldades. Um lugar onde a pessoa se sentia presa e sem saída. Esse é um Deus maravilhoso que nos resgata do nosso desespero. Deus cuida de nós, Ele nos tira de um tremendal de lama e nos coloca sobre uma rocha. Mas Deus não se satisfaz só com isso. Tem um quarto fruto aí, um fruto maravilhoso. Está no versículo 3, quando Ele vai dizer: pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O que significa louvor? Alegria. Tiago vai dizer no capítulo 5, verso 13 o seguinte: quem estiver triste, ore. Quem estiver alegre, louve. Portanto, alegria, louvor é alegria e alegria é louvor. Deus também nos faz ser alegre. E o verdadeiro crente, ele é alegre sempre. Ele não é alegre só nas circunstâncias da vida. Ele não só é alegre quando chega no culto alegre. Ele já chega alegre. É o que a palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram.
vamos à casa do Senhor, porque o verdadeiro crente, ele é alegre, ele é satisfeito, ele é feliz, porque acima de tudo, ele tem um Cristo Salvador ao seu lado. O nosso Deus é um Deus que nos restaura para a alegria. É um Deus que cuida de nós. Ele coloca em nossas bocas um cântico de alegria. Sabe? E esse canto, essa alegria é tão contagiosa, que a palavra de Deus vai dizer que as pessoas vão ver e vão se admirar com a sua alegria. As pessoas vão ver. O que é que ele vai dizer? Pôs em mim um novo cântico na minha boca, um hino do nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. A sua alegria vai ser testemunho de que você é uma pessoa transformada e lavada no sangue de Jesus. Amém? Eu queria concluir dizendo aos irmãos o seguinte: a nossa vida é feita de altos e baixos. Quem de nós nunca passou por necessidade, por dificuldade? Eu me lembro que no ano de 2022, eu tinha acabado de fazer exercício. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, sempre dormi nas horas certas, sempre me alimentei corretamente, minha mãe é testemunha disso. Eu vou para Recife e volto, só vou comer na minha casa. E tinha até irmão que às vezes me chamavam de pão duro, né? Mão, sei lá, dedo duro, sei lá o quê. Me chamando de pirangueiro. Mas não é, gente. É que eu não confiava em certas comidas. A minha comida, eu gostava de comer na minha casa. Sempre me cuidei. Estava fazendo exercício. Tinha acabado de fazer exercício. Me despedi do professor de educação física e fui tomar meu banho. Irmãos, entre fechar a porta do banheiro e abrir a torneira, me veio uma dor absurda no peito, que eu me ajoelhei. Sabe aquela dor que você sente seu corpo sendo rasgado? E aí eu imaginei, isso é um infarto. Eu imaginei, isso é um infarto. Ligo para minha filha, vá direto para o hospital. Chegando no hospital, foi confirmado o infarto. Transferi para Recife. E eu me lembro que na ida para Recife, foi um momento de mais dificuldade para mim, que eu comecei a olhar meus dedos, as pontas do dedo, dos pés, das mãos, começaram a se anosar, ficar roxo. E eu estava com dificuldade de respirar. E eu olhava para minha esposa, e olhava a médica, não tirava o olho de mim. Mas, irmãos, eu vou confessar uma coisa, e confesso diante de Deus. Em minuto algum, eu tive medo da morte. Não porque eu mereça, não é? Porque eu sempre me faço como Paulo fez. O mais miserável do homem, eu sou. Irmãos, eu estava com mais de 90% da artéria descendente, que é a principal artéria do coração, obstruída. E eu estou aqui. Eu me considero um milagre. Porque esse Deus que cuida de nós, cuidou de mim. E não quis que eu partisse naquele dia. Só Deus. Todos os médicos ficaram admirados porque eu sobrevivi. Eu sou um milagre. A nossa vida é assim, irmãos. Alegria, tristeza. Mas eu quero que vocês aprendam uma coisa. Aprendam a confiar, a esperar pacientemente no nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém?